Então, eu queria saber sobre a formação das chapas. Mais alto? Levanta. Não, eu só queria saber sobre a formação das chapas. Tá, meu nome é Mariana, sou da 7ª fase. E eu queria saber sobre a formação das chapas de vocês. Como que foi feito a formação das duas chapas? Porque eu acho que os dois grupos falaram muito em representatividade. E eu acho que a representatividade começa por aí, na formação das chapas. Ela perguntou como ocorreu a formação das duas chapas, já que ambas falaram muito sobre representatividade e ela quer saber como isso aconteceu na formação das chapas. Na verdade, assim, a nossa chapa foi composta inicialmente por gente que tinha essa mesma opinião sobre a representatividade. Então a gente uniu todo mundo que tinha essa mesma proposta, esse mesmo ideal de procurar uma melhor comunicação com os alunos e uma maior representatividade para começar a trabalhar junto no que a gente se propunha. A gente não abriu para todo o curso para elaborar nossa chapa, primeiro porque uma reunião com 50, 60 pessoas não ia ser nada eficiente. Segundo, porque a gente já tinha muito em mente qual que era o nosso ideal, qual que era a nossa proposta. E a gente, primeiramente, colocou todas as pessoas que têm a afinidade com essa nossa proposta, e ainda a gente pretende fazer, mas nossa chapa sempre esteve aberta, cada vez entra gente nova na nossa chapa, e a gente ainda pretende fazer uma reunião com o curso para discutir isso. Bom, primeiramente eu acho que falar que as pessoas que tinham o mesmo conceito de representatividade se juntaram para fazer a outra chapa, eu acho que todo mundo tem o mesmo conceito de representatividade. A gente difere na forma que a gente vai tentar buscar isso. E desde o começo a gente tenta alcançar todos os alunos, a gente enviou um e-mail para todas as turmas, convidando as pessoas a participarem. A gente chamou os alunos e fizemos reuniões com os alunos que se dispuseram, que foram convidados, para construir as pautas que nós iríamos discutir nos CAs, que fossem da gestão, os pontos de campanha. Eu acho que assim, dizer que uma reunião com 50 pessoas é inviável, para mim não é representativo. A gente entende que o estudante, ele é o maior agente, isso eu já falei aqui essa noite, da construção da sua formação. E ele sabe melhor do que ninguém o que se passa dia a dia e o que ele quer para um centro acadêmico. Nós temos 600 estudantes nesse curso. É muito importante que não seja só um pensamento que impere dentro do centro acadêmico. Por isso que é importante, na hora de construir um plano de gestão, uma chapa, convidar todo mundo, assim como a gente fez, porque é com opiniões diferentes e que se vai construir algo bom. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, sou estudante do 9º período. Bem rapidamente, eu só quero propor uma reflexão rapidamente. O que é o Estado brasileiro, se não uma democracia representativa, que eu não sei vocês, mas eu não me sinto representado. Por quê? Eu entendo que não é com voto que a gente constrói representatividade, mas com construção, com mobilização. E se a gente faz um retrospecto das principais conquistas dos estudantes nos últimos anos, foi a partir da mobilização dos estudantes. Eu quero saber qual é a proposta. Todo mundo tem tempo Desculpa, pra falar que isso. Você falou? Tá. Eu me senti um pouco muito desrespeitado, mas concluindo a pergunta. Concluindo a pergunta, eu quero saber qual a proposta das chapas para a organização da mobilização dos estudantes e se entendem que isso é fundamental ou não para a garantia de conquistas. Obrigado.
O Calimed é uma entidade representativa, mas que para representar ele tem que organizar também os estudantes. E como organizar? Organizar em torno de um debate, das pessoas construírem o que pensam e um pensamento independente em cima de alguma pauta precisa de muito debate. Em relação à mobilização que o Meneiro perguntou, a gente avalia como muito importante a gente se fortalecer em torno dos assuntos, das pautas, e buscar isso não somente dentro da gente, mas passando por universidade, nas questões da UFSC, porque a gente observa nos SEBs e em CUM que a maioria dos problemas enfrentados por nós, quando relacionados à UFSC, são enfrentados também por todos os outros cursos. Então, é muito importante estar articulando, estar nesses espaços para conseguir grandes vitórias perante a universidade, né? É importante unir forças. E isso a gente também olha em relação à medicina, né? Que a medicina não existe só aqui na UFSC, não existe só em Santa Catarina, existe no Brasil inteiro. Então, sim, é importante estar organizado, porque todas as grandes vitórias são conseguidas assim. Bom, acho que a primeira coisa para você ter uma mobilização em massa é fazer com que essa massa se identifique com quem está puxando o movimento, certo? Então, a primeira parte é criar um centro acadêmico que represente os alunos e faça com que eles se sintam representados, né? E também abracem a bandeira de procurar uma mudança. E também buscar informar os alunos do porquê que essa mudança deve acontecer. Você tem que mostrar os dois lados da história, que é uma coisa que eu, pelo menos, não vejo muito na prática. Vamos lutar por isso, mas quais que são os lados? Será que a gente não tem que chamar pessoas que entendem do assunto para mostrar o lado positivo e o negativo? É uma coisa que eu não vejo acontecendo. Uma pergunta dura mais do que uma resposta. Durou. Tá? Então. Sim. Tem que pessoal, não, só uma questão séria. Tem que estabelecer tempo de pergunta. Aí a pessoa usa o tempo que ela quiser. Em seguida, se ela fazendo a pergunta é suficiente. Isso, todo espaço é assim, galera. 30 segundos de pergunta. Mas vamos respeitar quem está falando. 30 segundos é muito pouco, porque às vezes a sua pergunta diz respeito a algo que você, uma evidência que você tem 1 minuto, não tem só para fazer a pergunta. Bom, meu nome é Saskia, sou da 13-1, que sou da BO, até então. Bom, primeiro eu queria dizer que a 13-1 também tem a sua versão da SAC, quem quiser procura alguém, a gente explica. Mas a minha pergunta é referente à minha sala. Então, para quem não sabe, a minha sala, por um erro do DAI, tem 60 pessoas. E no SACI foi puxado o assunto de o que fazer com a nossa sala. Porque quem tem aula prática com 50 pessoas sabe que é complicado. Com 60 vai ser um horror. Então, assim, no SACI foi puxado e olharam para a pessoa que perguntou e falou assim, depois a gente discute isso numa reunião. E até hoje não teve reunião. Então eu quero saber o que as duas chapas pretendem fazer pela minha sala. Porque, querendo ou não, é um problema que tem que ser discutido. Obrigada. Bom, acho que a primeira coisa é uma das coisas que a gente propôs já, que é a dedicação exclusiva para cada turma, né? Uma reunião no início do semestre, falando com os coordenadores, falando com os professores. Se existir essa comunicação, fica muito mais fácil de se arranjar uma solução para esse tipo de problema. A nossa intenção é que isso seria, no nosso caso, uma pauta da educação médica, né? Se viesse esse assunto para uma reunião ordinária, a gente teria pessoas na Comissão de Educação Médica para estar em contato direto com a turma 13-1 e resolver o problema diretamente com eles. E depois, na próxima reunião ordinária, trazer o que foi discutido fora dessa reunião.
A nossa ideia, então, é ter esse planejamento no início do semestre para agir junto com a turma em busca de soluções. Uma proposta já pensada é na tentativa de conseguir ampliar as monitorias para a segunda fase, porque é uma coisa que vai precisar para a atual segunda fase, que tem 60 pessoas. Então, acabou. Mas é isso. Bom, desde quando a gente descobriu que essa turma ia ter 60 alunos, a gente sentou com o Maninho e tentou ver soluções. No momento não havia soluções, até hoje ainda não há. Então, assim, o que a gente propõe, a gente já conversou com a coordenação do curso, com os professores, a gente acha que passa por uma questão de conversar com a turma, sim. Só que eu acho que essa instância ela é um pouco bem mais superior. Ela vai demandar estrutura de hospital, estrutura de laboratórios, contratação de professores. Isso a gente já sentou com a coordenação do curso, já levamos essa pauta para o núcleo docente estruturante, ela está sim sendo pensada. A gente pede desculpa se não está sendo muito repassado para a turma, mas a gente está construindo isso. A nossa proposta é assim, de montar uma estrutura que seja efetiva e que tanto para os 50, porque a gente já sabe que para 50 alunos ela não é efetiva, mas que principalmente para a turma de vocês que vai ter esse agravo de ter 10 alunos a mais, que seja montada uma estrutura que possa comportar esses 10 alunos a mais, assim, que vai caber, que passa por isso também, de contratação de professores, de manutenção de laboratórios, de tudo. Eu acho que não é só pensar lá no hospital, mas também desde agora. Meu nome é Guilherme, sou estudante da 10ª fase. Como foi falado aqui em algumas respostas de perguntas, algum assunto de língua foi solicitado aos representantes de cada departamento e, pelo que foi divulgado, apenas um respondeu. Temos um pequeno entrave, assim, que muitas vezes falta staff, falta uma preceptoria de qualidade, com discussão de casos clínicos com ensino médico de qualidade, com relação à relação médico-paciente, discussão de temas, resolução, e isso passa com a relação centro-acadêmico, professores e com esses staffs, que a grande maioria deles não é professor da USP, é apenas contratado no hospital. Então, se não há uma representatividade do centro com esses professores, como solucionar esse problema com relação à preceptoria de qualidade no internato? É importante esse ponto que tu levantou. Ontem, inclusive, em uma reunião com a pró-reitora de graduação, a Roselane Fátima, ela falou assim para mim: Jéssica, eu mandei de volta para o Maninho o regulamento do internato, porque não explicava se teve representação estudantil na construção dele, e também porque fala, o aluno deve isso, mas não se fala nada em preceptor. Então, eu acho importante que se esclareça isso. Eu acho que essa pauta de preceptoria vai também além da comunicação com o staff. Talvez seja importante, sim, é importante, mas é importante muito mais que venha também algo a nível de estrutura maior de curso, né? Um colegiado, algo que dialogue diretamente com o staff. Como eu já havia comentado, na nossa Comissão de Educação Médica, uma das propostas é da avaliação, uma avaliação continuada do internato. Então, essa avaliação continuada do internato, incluindo preceptoria, estrutura e outros pontos que são pertinentes ao internato, permitiria ver onde objetivamente estão os problemas de cada estágio do internato, para permitir, numa reunião do início do semestre, que se pontue cada um desses problemas, se converse esses problemas com os professores e aponte os problemas das preceptorias. Ainda
na nossa proposta, uma das nossas propostas é melhorar a relação com os professores. Isso já vem sendo feito agora em tempo de campanha. Já estamos conversando com muitos professores que abraçam a nossa causa. Então, eu acho que vai ser um pouco facilitado esse contato. Mas vou falar aqui, não precisa ir, vou falar alto. Eu sou o Rafael, da primeira fase. É assim, a minha pergunta vai ser com base numa charge bem rapidinha. Tem uma charge no qual 2 funcionários de uma linha de produção de uma grande multinacional, eles estão trabalhando juntos e um mais velho fala assim: eu trabalho aqui há 25 anos, amanhã eu vou me aposentar e sabe o que eu vou fazer? Eu vou na linha de produção ao lado para saber de que modo o meu trabalho ao longo desse tempo todo foi continuado. Ou seja, acredito que quando uma equipe ela é subdividida em subgrupos e cada subgrupo com uma função, essa equipe perde a visão horizontal do processo. Então eu não vejo como positivo subdividir uma equipe e dar a cada uma função e ficar assim mesmo. Eu acredito que desse modo a equipe sairá perdendo. Então eu gostaria de saber como a chapa porta-voz vai fazer com que o processo não se perca esse processo de horizontalizado. E o que pode ser feito para evitar isso, se é que é possível. Sim, e de que modo a chapa 2 acha interessante que isso não aconteça? E essa Essa pergunta não tem como contemplar as 2 chapas de maneira equivalente. Eu perguntei como a chapa 1 vai fazer para evitar que esse processo aconteça e o que a chapa 2 também vai fazer para dar continuidade a essa visão horizontal do processo. Entendeu? Não, resposta. Então, esse primeiro? Só tinha uma pergunta pra essa. Aí vai continuar com você. Como a gente já havia falado, nenhuma pauta que chega ao CA é uma pauta que vem em uma caixinha fechada. Ela é uma pauta, normalmente, que abrange várias questões e todo estudante tem acúmulo sobre aquilo, porque todo estudante faz o mesmo curso e passa pelas mesmas coisas. Então é importante que todo estudante ajude sim na construção e possa ajudar na aplicação daquilo. E uma comissão, um fechamento de grupo, assim, né? Ele meio que selecionaria as pessoas que estariam para trabalhar com aquilo. E vai saber se tem acúmulo sobre aquilo, se está querendo tocar aquilo, se está tendo tempo para tocar aquilo. Às vezes outras pessoas da gestão têm mais acúmulo, podem participar mais e podem ajudar muito na construção, porque todo estudante tem muita bagagem. Eu acho que assim, explicar que a construção em grupos de trabalho não significa desorganização. Toda vez que a gente constrói um grupo de trabalho, a gente tem planejamento, a gente tem prazo, a gente tem alguém que coordena. É realmente para dar flexibilidade e para dar que, conforme aquele momento que a gente está vivendo durante o curso, seja construído e defendido aquela pauta. E não que tenha que ser fixamente, durante todo o ano, toda a gestão, de ter que tocar a mesma pauta. Então, eu quero deixar claro que essa caixinha fechada, na verdade, não é uma caixinha fechada. As reuniões que a gente faz são abertas. Existe uma comunicação muito clara entre os diretores de cada comissão, eles conversam entre si. E o papel do diretório é justamente coordenar a função desses diretores e juntar a função de cada um. Esse é o papel do presidente e do vice-presidente, né? Não é dar ordens, é coordenar tudo o que está acontecendo nas diversas comissões. Então, um exemplo, na nossa campanha, a gente teve que divulgar as propostas de educação médica. Quem elaborou as propostas foi a Comissão de Educação Médica, quem divulgou foi a Comissão de Comunicação e quem coordenou a divulgação foi a Comissão de Marketing. E eles estavam em contato um com o outro o tempo todo, entendeu?
falei que era... Não foi tudo. Não, então é 6. Boa noite, eu sou o Matheus, eu sou aluno da 10ª fase e como eu escutei pouco sobre o internato, então minha pergunta vai ser em relação a isso. A gente já vem escutando há algum tempo que o internato foi reformulado e nacionalmente também se discute como é que o internato qual deveria ser o papel do internato para a formação do aluno de medicina. Uma dessas questões que são centrais, do meu ponto de vista, é em relação à prova prática do internato. A gente tem algumas experiências já dentro do nosso curso aqui, principalmente na medicina de família. E a tendência, até que já é conversado no colegiado, é isso se expandir para as outras áreas. Eu queria saber qual que é a posição da chapa de vocês em relação à implementação das provas práticas e da importância delas para o interno. Pelo que a gente sabe, essa questão das provas práticas já está decidida que vai ocorrer. E esse negócio na interação comunitária ela funciona muito bem. O aluno consegue ter um feedback ótimo do que está acontecendo, do que ele aprendeu. Então, acho que a nossa função como centro acadêmico é coordenar, como a gente estava falando, reuniões no início de cada semestre, também com o internato, para discutir como é que vão ser feitas essas provas práticas, para que também essas provas práticas que são faladas, avaliações teórico-práticas, é o que está escrito, se eu não me engano, para essas avaliações teórico-práticas que sejam realmente práticas e avaliem o aluno conforme a prática, para que assim se tenha uma avaliação boa do aluno no seu estágio. O prédio novo agora vai ter com o laboratório de habilidades, vai favorecer essas provas práticas. Então, nossa função também é incentivar que esses espaços sejam utilizados. Bom, vou ter que concordar com o Alexandre. Eu acho que assim, a importância de se avaliar, eu acho que é fundamental que o estudante seja avaliado, sim. E reiterando que o internato é um estágio de prática em serviço. Então, a gente tem que ser avaliado praticamente, de forma prática, né? Que as avaliações já estão, sim, já são aprovadas e estão ocorrendo, já estão sendo até formuladas, já teve reuniões com todos os departamentos para formulação da prova prática do internato, a prova de medicina de família, o estágio de medicina de família e a prova prática realmente está funcionando, é uma prova que não sei, tem bastante gente do começo do curso, mas que o estudante é avaliado enquanto praticamente no processo prático, assim, enquanto ele está atendendo o paciente. Então, isso é uma avaliação que avalia e que faz com que ele possa modificar alguma coisa que está errada. Eu acho que isso é o papel que a avaliação cumpre, que a gente defende, que a gente também vai lutar para que seja instituído, sim, uma avaliação, mas que uma avaliação de forma decente, não essas avaliações que a gente tem de primeiro e oitavo, que elas deixam muito a desejar em muitos casos. Então, sim, a gente vai lutar para que seja uma avaliação no internato que tenha, mas que uma avaliação com qualidade que tenha a participação do contexto geral, assim, de todos os departamentos, e que seja construída de forma que seja realmente cumpra o papel de avaliação e de formação do estudante. Boa noite, eu sou o Paulo, da 9ª fase. A pergunta vai mais ou menos como a do meu colega ali, das duas chapas, então, né? De todas as perguntas feitas para a chapa Roda Viva, 70% mais ou menos, conversando com meus colegas aqui, começaram com a frase dizendo realmente isso foi um erro na nossa gestão. Pode depois ver um vídeo ali que 70% mais ou menos foi esse o início das respostas. Eu queria saber então, das duas chapas, o que tem que mudar, principalmente das últimas gestões que vem sendo consecutivas, o principal que tem que ser mudado. Obrigado. Primeiramente, eu tenho ciência que em todas as nossas respostas a gente não começou com isso foi um erro da nossa gestão. Eu acho que é preciso, durante a próxima gestão, aprimorar o diálogo com os estudantes,
ter mais representatividade. E isso se adquire com